Olá pessoal, I'm here again. Aqui é o Juliano e esse é o canal Continue Desenvolvendo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como que foi minha trajetória na área de tecnologia. Eu sou programador de sistemas e as pessoas ficam curiosas de saber como que um cego programa, como que eu cheguei nessa área, como que eu tive esse interesse, né? Então, comentar com vocês hoje como que foi esse caminho para mim, assim. Então, antes, se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, faça sua inscrição, ative as notificações, tá bom? Para você receber outros vídeos em primeira mão. Bem, eu entrei na escola especializada, né, que foi o Instituto São Rafael. Lá no Instituto São Rafael, tinham muitas atividades, né, diversas atividades mesmo, onde eu tive contato com música, posteriormente conheci o esporte, e entre outras coisas, né, o sistema Braille e tudo, fui realfabetizado lá. E também tinha a aula de informática, né? Então, na aula de informática, a gente aprendia ali a digitação e tudo mais. Então, foi meu primeiro contato com o computador. Essa foi a primeira vez que realmente eu peguei no computador, conheci um teclado para saber como que era. Então, a gente aprendia fazer a digitação, bem colocando realmente assim a mão no teclado. Não era um teclado especial, né? Muitas pessoas têm essa dúvida se o teclado é em braille. Não, desde aquela época eu tenho mexido, né? Eu sempre mexi com teclado normal mesmo. A diferença é só o leitor de telas que hoje eu utilizo, né? Mas o teclado ele é normal. Se você reparar, provavelmente no seu teclado do computador, tem aí na letra F tem um tracinho e na letra J também. Então, tem a posição dos dedos corretamente ali, que você precisa colocar o seu indicador da mão esquerda no F e o indicador da mão direita no J. Então, foi assim que eu aprendi e o restante foi só decorando mesmo, né? Então, eu tinha que ir apertando as letrinhas e o sistema ia falando para mim. Eu apertava A, ele falava A. Então, eu ia decorando a sequência. Então, a primeira coisa que eu tentei escrever, que fiquei muito feliz na época, foi o meu nome com o teclado, né? E como que era um sistema que falava? É um sistema, é um software, ele chama DOSVox, né? Esse sistema, ele é bem simples, a interface dele, no caso, assim, não tem nada muito visual, são só mesmo alguns comandos. Então, por exemplo, se eu queria jogar, apertava J e entrava nos jogos. Se eu queria um jogo da forca, apertava F e entrava no joguinho da forca. Então, isso era bem divertido e era a única coisa que eu conhecia mesmo de computador, através do sistema DOSVox. E o sistema DOSVox, por ele falar, era algo, assim, incrível para mim, né? Era incrível porque era uma novidade eu poder dar o comando e o sistema me falar o que eu estava fazendo, né? Porque não fazia tanto tempo que eu tinha ficado cego, né? Eu fiquei cego aos 8 anos de idade, né? Eu conto aqui em outro vídeo essa história, o que aconteceu, né? Se você não conhece, eu vou colocar aqui o link também na descrição desse vídeo. E passado um tempo, fazia uns 4 anos, mais ou menos, 5 anos, que eu tinha ficado cego, e aí eu já estava acostumado a tentar brincar como eu fazia antes, né? Então, se eu precisasse jogar um videogame, por exemplo, era tudo com as memórias que eu tinha de quando eu enxergava, né? Então, era tudo decorado, eu tinha que decorar quantas vezes eu apertava um botão, e aí lembrar, se eu apertasse tal botão 3 vezes, a determinada ação acontecia, né? Então, assim, com o DOSVox era diferente, né? Totalmente diferente. Eu apertava, ele falava para mim, falava o jogo, era tudo bem mais interativo, próprio, né? Para quem não enxerga. Então, depois disso, né, como eu disse, é um sistema muito próprio para a gente só dar alguns comandos e ele já falar para a gente o que precisa ser feito. Posteriormente, eu conheci um leitor de telas, né, que é o que eu utilizo hoje também, que são os leitores de tela, que eles funcionam de uma forma diferente do DOSVox.
né? O leitor de tela, ele faz com que você trabalhe, né, que você também mexa, interaja com os mesmos programas que a pessoa que enxerga trabalha. Então, com o leitor de tela, a gente consegue mexer no Word, a gente consegue acessar os mesmos navegadores, né, que são utilizados. Na época, era muito Internet Explorer, né? Então, a gente conseguia, né, e consegue ainda fazer isso. Então, o primeiro leitor de telas, assim, que eu tive um contato foi com o leitor de tela JAWS, né? Então, foi uma mudança muito grande de eu passar desse momento de só mexer com alguns joguinhos e ter a oportunidade de mexer nos programas mesmo, né? Que todo mundo mexia, né? Então, estava na época de MSN, e aí, em 2008, foi ali essa época que a gente mexia muito com MSN e outros, né, outros programas, outras aplicações, e então eu tive a oportunidade de ter meu primeiro computador, né? Então, meu primeiro computador foi nessa época, e aí eu coloquei instalado, né, os sistemas, como leitor de tela, e dava para interagir, assim, de uma forma que eu nunca tinha imaginado, assim, né, conseguir conversar com as pessoas ali em tempo real, né, tinha acabado com essa questão de joguinhos somente, né, e também eu estava entrando no ensino médio, né, no ensino regular, porque até então eu estava no Instituto São Rafael, que era tudo especializado, tudo para pessoa com deficiência visual, né, somente com o braille, né, e tudo mais. Só que eu fui para escola regular, né, porque por causa de todo o movimento de inclusão, para a gente ter esse contato com as pessoas também que não possuem, né, nenhum tipo de deficiência, não tem nenhum tipo de deficiência. Então, eu fui para a escola regular, e aí eu comecei a utilizar de uma forma mais frequente, né, o computador, fazer pesquisas e essas coisas que a gente precisa mesmo de fazer hoje. Então, depois que eu comecei a interagir tanto, né, nos sistemas, eu fiquei muito curioso de como que um sistema funcionava, né, como que era aquela questão, a gente clicava num link, né, e uma outra página era aberta, e tinha o programa, né, ali de conversa instantânea que a gente escrevia, dava o enter e a mensagem era enviada. Como que isso acontecia mesmo, né? Como que isso era possível? Então, eu comecei a pesquisar um pouco mais, né? Tive bastante curiosidade, comecei a ver que existia programação, mas era uma coisa ainda um pouco, assim, muito diferente, né? Ficava muito nebulosa ainda essas questões para mim. E só que aí, né, depois que eu finalizei o ensino médio, comecei a pensar em ter um emprego, né, como que eu iria trabalhar, né, até aquele momento eu só praticava esporte, né, depois eu falar também um pouco sobre isso, né, os esportes que tem para as pessoas com deficiência. Então, eu só praticava esporte e queria saber como que seria o meu primeiro emprego, né, como que eu poderia conseguir isso. Comecei a estudar, então, para concurso, né, ouvi falar em concurso público, eu falei, olha, parece interessante, né, pelo que eu não conhecia nada de concurso público, até meus 18 anos, eu não conhecia nada, assim. Então, comecei a estudar, e fiz uma prova, e foi com 19 anos, né, um ano depois, aproximadamente, eu tive a primeira oportunidade de trabalhar numa empresa pública. E assim, foi toda aquela animação, né, porque era o primeiro emprego e tudo isso, só que aí entra também, né, algumas outras coisas que até aquele momento eu ficava muito no meio, né, de outras pessoas também com deficiência, o esporte, pessoas com deficiência, o contato maior ali, vamos dizer assim, que eu tive no meio de várias pessoas, foi no ensino médio, certo? Então, quando eu fui para o ambiente de trabalho, comecei a também experimentar algumas outras coisas, né, entre elas, assim,
aquela questão que as pessoas têm um preconceito, né? Não conhecem tanto como que funciona, né? Para as pessoas que têm deficiência, no meu caso, como que um cego trabalha, como que um cego pode realizar suas atividades. Então, nesse primeiro contato, já experimentei um pouco disso, né? Porque para entrar, eu tinha feito o concurso para auxiliar administrativo. Então, uma das questões que levantaram, né, quando eu fui saber como que eu seria admitido, foi o seguinte: eles não sabiam como que eu iria trabalhar e disseram que a minha deficiência, né, não era compatível com as atribuições do cargo. Elas não eram, não era possível, né, um deficiente visual trabalhar como auxiliar administrativo. E aí, foi algo, assim, complicado, foi uma das primeiras coisas, né, que nesse ambiente, assim, que eu tive um contato com esse raciocínio, assim, sabe? Então, conversei com uma amiga da igreja na época, né, ela era advogada, e ela foi lá comigo, conversou com as pessoas, porque eles estavam focando aonde? Estavam focando só no que seria talvez um problema. Como que ele vai ler um papel? Como que ele vai ler um documento? Como que, se alguém anotar um recado e colocar na mesa dele, como que ele vai ver o bilhete, né? Como que ele vai ler esse bilhetinho? E era assim, mais ou menos desse nível. Olhavam só a dificuldade, só essa parte de enxergar e ver o papel, e ignorava todo o restante, e tudo isso que eu falei, né, sobre o computador, como que eu utilizaria um leitor de telas, tudo isso foi ignorado, e dentro das outras diversas atribuições, né, de um auxiliar administrativo. Então, a gente conversou, e eles também, né, entenderam um pouco mais, né, até porque é algo que a gente tem direito, a gente passa num concurso público, a gente tem um direito, certo? Então, dependendo do concurso que você passar, né, você entra, aí tudo bem, você tem um período ali de avaliação, que você pode ser avaliado por uma comissão ali multiprofissional para te acompanhar, para saber como que o que está acontecendo, talvez se você não estiver fazendo as suas atribuições, né, não estiver sendo compatível, mas isso é todo um processo, né? Então, eu entrei, felizmente, foi muito bacana, assim, foi uma experiência muito legal. Aprendi, né, que todo mundo ficou com aquele sentimento, assim, também. Eu cheguei e depois de um tempo, né, o pessoal até chegou também a comentar, falou: olha, quando você chegou, a gente não sabia o que a gente iria fazer também, porque a gente nunca teve esse contato, né? Mas depois foram descobrindo, né, a gente foi experimentando, eles foram vendo todas essas ferramentas, né, e foi ficando melhor para a execução do trabalho e tudo mais. E então eu fiquei no trabalho, né, então essa foi a minha primeira oportunidade, e posteriormente eu comecei a pesquisar ainda mais sobre programação, né? Como eu disse, eu já tinha pesquisado sobre isso, só que aí aquilo foi ficando mais forte ainda, esse desejo de saber como que funcionava um site, como que funcionava um sistema. Então, por conta própria, de tanto pesquisar, aprendi assim, o início de como que funcionava uma página web. Então, eles falaram, né, por meio da pesquisa ali, eu descobri que tudo funcionava com HTML, então no final eu tinha que aprender um HTML, pelo menos ali para começar, porque as páginas no final geravam esse HTML. Fui pesquisar o que era o tal do HTML, né? Então consegui fazer ali depois a minha primeira página e fiquei muito animado, né? E aí, assim, montava meus primeiros formulários, montava minhas primeiras coisas, quebrei a cabeça ali depois com CSS, né, que é totalmente visual, então eu queria aprender mesmo, queria aprender todas aquelas regras, né, do CSS para eu conseguir estilizar alguma coisa. E aí foram surgindo outras necessidades, né, porque depois que eu montei minha primeira página, eu quis que outras pessoas vissem essa página, então eu descobri que eu tinha que ter uma hospedagem, eu tinha que ter um domínio,
para as pessoas acessarem a minha página. Então, foi todo um processo que inicialmente teve, assim, a necessidade, né, de acordo com o que eu queria fazer, eu ia descobrindo, né, qual que seria o próximo passo. Até que chegou de que eu já tinha hospedado, já estava com a minha página, né, minha primeira página, meu primeiro sitezinho no ar e tudo mais, né, super contente por isso. E eu queria agora cadastrar pessoas, eu queria que quando a pessoa digitasse no meu formulário, que esse formulário fosse armazenado em algum lugar para posteriormente recuperar essas informações. E aí, pesquisando, eu ouvi falar sobre linguagem de back-end, eu falei, mas que é isso, né, e tal, fui pesquisar mais um pouco, fiquei sabendo sobre o PHP, enfim, fui descobrindo outras coisas. E aí, eu queria aprofundar mesmo, né, eu queria saber um pouco mais, e aí eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico. Fiquei sabendo de um curso técnico que estava tendo, fiz minha inscrição, fiz minha prova e fui para o curso técnico. Cheguei lá muito animado, né, falando, agora eu aprendo a programação de computadores, agora sim vai ficar uma coisa mais profissional, né, realmente estou fazendo um curso, agora fiquei super animado. E aí, chega também, né, numa outra parte, numa outra etapa, que essa falta mesmo de conhecimento, essa falta de contato, né, que as pessoas têm com as pessoas com deficiência, porque quando eu cheguei, fui fazer a inscrição, né, aí, então eu cheguei e falei, olha, eu quero fazer a minha matrícula aqui para o curso de programação, né, de computadores, e aí eu lembro que a pessoa ficou super, assim, sem saber, né, me vendo lá, todo animado, cego, segurando a bengala, todo lá, ali, né, querendo, junto com aquele tanto de gente na recepção, e a primeira coisa, assim, que ele me falou assim, entendi, né, você quer fazer um curso. Não, mas aqui, você sabe que no curso aqui de programação de computadores, você precisa mexer com o computador? Eu falei, sim, foi exatamente por isso que eu vim aqui, eu sei, sim, eles falaram assim, mas como que você vai mexer com o computador? Né, você não enxerga, como que você faz para mexer? Aí, eu, né, mostrei, falei sobre leitor de tela, falei sobre as ferramentas, né, assistivas ali, as tecnologias assistivas, né, que tem para isso, né, para a pessoa com deficiência utilizar também o computador. E depois disso, assim, foi bem legal, porque teve também toda uma boa vontade pro lado dos professores, da coordenação, de prover, né, esse ensino para mim também, e aí, assim, quando eu digo isso, porque muitas vezes quando a gente passa umas dificuldades, porque a gente sabe que tem um direito também, né, todos nós temos direito à educação, só que quando a gente chega numa escola, numa faculdade, para fazer algum curso, né, sempre tem aquelas questões, se o professor, ele vai querer passar para você o conteúdo da forma que é uma forma mais acessível, né? Às vezes, alguns não passam porque realmente eles não têm o conhecimento, e a partir do momento que eles entendem que isso é necessário, né, que para uma pessoa com deficiência visual também poder acompanhar as aulas, eles ficam todos animados e vão fazer. Já tem outros que não têm tanto, assim, também esse desejo, né, assim, não se esforça tanto, vamos dizer assim, para buscar alternativas de ensino, né, a gente se depara muito com isso. Mas eu tive essa oportunidade, o pessoal se empenhou para ler as coisas para mim, falar também sobre, às vezes, o que eles estavam escrevendo, né? E cada um tem a sua limitação também, né? Também teve a ocasião, né, do professor pedir para ele ler para mim junto, né? Porque eu sempre pedia para algum colega ler para mim, né? O que estava sendo escrito no quadro, para eu fazer o quê? Escrever ou em braille, que inicialmente não tinha notebook, eu tinha, como eu disse, né, meu primeiro computador foi ali em 2008, e até 2013, quando eu fui fazer o curso de técnico de programação, eu estava com o mesmo computador, e não tinha notebook, então eu cheguei lá para escrever em braille, né, do pessoal lendo para mim, escrevendo tudo em braille. Depois que eu consegui um notebook e comecei a fazer as anotações todas nele, né.
Então, as pessoas liam para mim. E aí, um professor, uma vez que eu pedi para ele ler também o que estava sendo escrito, ele disse que não conseguia ler, aliás, né, não que se conseguia escrever e ler ao mesmo tempo, falar em voz alta o que ele estava escrevendo. E, assim, né, olha só, as coisas são interessantes, né, cada um com a sua limitação, tudo bem, então, quando ele podia me dar o suporte, ele me dava o suporte, e aí outros colegas também me ajudavam nessa jornada, né. Então, concluí esse curso técnico e foi ali que eu aprendi, assim, bastante coisa dessa área de desenvolvimento de software. Eu já tinha aprendido, né, sobre o desenvolvimento de software e agora eu quero trabalhar. E aí eu precisava, né, ali no curso também, de fazer um estágio. E surgiu mais uma dificuldade, né, porque como que eu iria fazer estágio se muitos dos lugares, né, se próprio curso não tinha uma estrutura, não conhecia sobre essas tecnologias assistivas, né, não conhecia sobre leitor de telas e outras ferramentas, às vezes as empresas também não conheciam. E como é um estágio, quando falava estágio e tal, pessoa com deficiência, nossa, era muito difícil de sequer encontrar alguma vaga, assim, né? Eu não consegui encontrar essa vaga, não consegui fazer aquele estágio ali mesmo, só que esse estágio ele não era obrigatório, né, mas era algo que iria acrescentar muito, né, para quem conseguisse fazer, então fiquei bem chateado, assim, por não ter conseguido e tal. E eu falei, né, e agora, como que vai ser? Mas eu entreguei o meu trabalho, consegui fazer um trabalho bem legal, né, o trabalho de conclusão de curso, e foi algo, assim, muito, muito bacana, né. E nesse período, né, com tudo isso, saí dali com tanto essas experiências, né, de desenvolvimento e também foi aí nesse curso que eu conheci a minha esposa, né, ela estava fazendo também o curso junto comigo e ela, quando a gente encontrou na mesma turma, né, que algumas turmas foram se desfazendo, porque depois passado um tempo você sabe como que é, né, algumas pessoas desistem do curso, e tal, então as turmas foram se desfazendo e a gente encontrou numa mesma turma. E aí ela começou também a me auxiliar a ler coisas no quadro, né, ela lia para mim, escrevia gráficos e tal, então foi um momento muito bom também, assim, que eu a conheci, né, e ela hoje é minha esposa. Então foi um momento bem bacana, assim, tanto dessa construção, né, desse conhecimento ali profissional, e também na parte pessoal, assim. Então, foi algo que me acrescentou muito. E aí, eu não consegui fazer, então, o estágio. Só que aí, né, eu comecei a enviar currículos e procurar outras empresas. Falei, não, agora, não, eu estudei, agora eu quero trabalhar, eu quero colocar em prática, eu quero exercer isso que eu estudei, né? Então, encontrei uma empresa muito bacana, né? Hoje ela é uma empresa muito conhecida nessa área de desenvolvimento de software. E aí eu fiz uma prova, né? Era uma prova, mesmo assim, não era uma prova prática, era uma prova bem teórica, e foi bem tranquilo, assim, de fazer. Então, eu cheguei lá, utilizei o leitor de telas, né? Colocaram o leitor de tela no computador, e eu peguei ali no Word, tudo ali, consegui fazer tranquilo. E tive um retorno, assim, que eu fui bem na prova, consegui acertar ali bastante. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei esperando, porque eu achei, né, já que tinha corrido tudo bem, assim, com a prova em si, que eu falei, agora é minha grande chance, né? Agora é minha oportunidade de entrar nessa área. Porque, lembrem, eu estava na empresa pública e tudo, mas eu não estava trabalhando com aquilo que eu estava estudando, então eu queria uma oportunidade na área, né? E aí eu falei assim, não, agora que eu entro na área. Só que, para minha surpresa, passado aí uns dias, que eu fiquei aguardando o retorno, né, mas com aquela esperança, porque eu tinha ido bem na prova, me falaram que não tinha mais a vaga, não tinha vaga, né, que eu poderia, que eles iam, o meu currículo ia ficar registrado, tudo isso. Falei, ó, estranho, porque, né, eu fui fazer, porque tinha uma vaga, por isso que o processo para fazer a prova estava aberto, né, e eu fiquei um pouco assim, eu fiquei, uai, mas acontece, né, acontece. Só que fiquei mais surpreso ainda quando, passado, assim, um tempo, alguns dias, assim, algumas semanas,
eu encontrei com uma colega e ela me disse que estava trabalhando exatamente nessa empresa. E era mais ou menos assim, é, não era um espaço de tempo ali, vamos dizer, né, que pudesse ter aberto outras vagas e tudo mais, até porque, né, tudo tinha ficado registrado e tal, não tinha tanto tempo assim. E aí ela tinha conseguido, eu fiquei também, em outro momento assim, fiquei chateado, falei, nossa, né, não tem vaga para pessoa com deficiência, né, não tem vaga para um deficiente visual, para um cego, né, que vai precisar, que eles acham, né, que precisaria de talvez de muita adaptação, disso, daquilo, e né, tem toda essa questão. Então, e da mesma forma, quando eu fui entrar lá no primeiro emprego, que eles já queriam me barrar, vamos dizer, pelo fato de ser pessoa com deficiência, né, de atribuições do cargo, e aconteceu também nessa empresa, e foi um momento assim que eu falei, né, fazer o quê? Mas o que a gente não pode é desistir, né? A gente tem que continuar seguindo, se superando, né? Eu sempre, assim, busquei isso, né? Sempre procurei ter esse entendimento, assim. E aí eu continuei mesmo na empresa, tive oportunidade lá na empresa, estava num momento bem complicado na empresa, né? Muitos setores acabando e tudo mais. Eu tive a oportunidade de ir para um setor de informática da empresa, né? E ali eu conheci alguns processos, eu conheci, trabalhei ali com caso de uso, alguns casos de teste, também em algumas reuniões com os clientes, assim, né, com as pessoas que estavam demandando certa aplicação. Então, foi meu primeiro contato mesmo, assim, um pouco com a área. Eu não estava mesmo desenvolvendo, né? Eu não estava ali programando, codando, né? Mas eu estava no processo, né? Estava ali observando ali o negócio, vamos dizer assim. E eu fiquei durante pouco tempo nesse setor, porque tinha aberto um outro concurso que eu podia passar do regime seletista, que era por carteira assinada, para o regime estatutário, né? Então eu achei que seria algo muito bom para mim, também tinha alguns outros benefícios que eram bem legais, e eu fiz também o concurso. Só que aí era mais ou menos na mesma linha, só que era como assistente administrativo, né? E aí consegui fazer o concurso e passei nesse concurso e fui chamado. E assim, foi mais uma vez uma etapa de muita tensão, assim, pelo menos no início, porque quando eu comecei, eu fui para um setor que não tinha, assim, nenhum processo acessível, Eu tinha saído de um local que eu já estava mexendo no computador, e mexendo em sistemas que me davam uma acessibilidade maior, com o meu leitor de telas e tudo mais, e fui para um outro lugar que nada funcionava, no sistema, nada com leitor de telas. Tudo, assim, braille, muito menos, assim, só arquivos cheios de coisas empoeiradas, dentro de pastas e montanhas de fileiras, e não tinha nada acessível. E aí, o que fazer, né? Eu estava no setor e aí eu comecei, né, a procurar alguma coisa assim, ó, será que tem forma de deixar esse sistema mais acessível? Procurando alguma coisa assim para começar a adaptar um pouco melhor, né? E aí, nessa época, assim, foi que eu me senti, vamos dizer, você está num lugar, você quer fazer, né, você quer trabalhar, mas o ambiente não te dá uma condição, o trabalho não te dá uma condição, você se sente assim, inútil, né? Você se sente totalmente assim, sem poder exercer aquilo que você gostaria de fazer. E além disso, assim, era um ambiente que não era muito legal, assim, dessas fases todas que eu passei, foi o momento ali que eu mais senti uma pressão de preconceito, assim, mas tanto de algumas pessoas que trabalhavam comigo, que né, olhava para mim de certa forma, de muitos comentários muito ofensivos, até também por pessoas que frequentavam, né, frequentavam ali aquele setor, aquele estabelecimento, assim,
foi muito complicado mesmo, assim, pessoas de fora, assim, que às vezes eu ia fazer uma coisa, precisava de atender essas pessoas, né, porque eu não estava fazendo muitas coisas, não tinha um sistema que eu poderia mexer, não tinha, então eu comecei a atender também pessoas e fazer alguns processos, assim, mais de comunicação ali verbal, de algumas coisas desse tipo. E aí, sim, tinham pessoas muito difícil de lidar, falava, você é um ceguinho, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aqui? Tá? Como que você vai trabalhar se você é cego, você não enxerga? Assim, umas coisas bem ofensivas que eu nunca tinha passado. Então, foi um momento também de superação, assim, foi um momento que né, tinha que respirar, entender, pedir a Deus, né, para orientar, né, e também até os colegas de trabalho não ajudavam tanto assim. E isso é o quê, pessoal? Também vai muito disso que a gente tem falado, de conhecimento. As pessoas não têm um contato, e aí, né, às vezes as coisas ficam mais difíceis do que deveria ser, né, até mesmo de, assim, pessoas que estavam, vamos dizer assim, que estavam como chefe, né, como coordenação, assim, funcionários, né, eu tinha ficado satisfeito, porque eu passei de, não tem sistema nenhum, não tem nada para fazer, até conseguir, né, atender algumas pessoas, conseguir fazer alguns processos, assim, e que estava me deixando feliz por eu estar, ainda que não na plenitude, vamos dizer assim, de tudo aquilo né, que eu deveria fazer, ou que eu precisava de fazer, mas não porque eu não queria, mas porque o ambiente não proporcionava isso, né? Então, mas eu estava feliz com o que eu estava conseguindo fazer ali aos poucos, né? Mas eu ouvi, assim, também, quando eu comentando, né, que, nossa, que eu tinha feito tal coisa, né, eu ouvi, né, uma pessoa falando comigo isso da parte, assim, né, um dos responsáveis, né, da chefia, dizendo assim, mas o que você está fazendo não é nem 10% do que você deveria fazer. Você não está fazendo nada do que você deveria fazer. Sabe, umas coisas para te deixar bem para baixo, sabe? Um certo tipo de intolerância, certa ignorância, preconceito, falta de empatia, esse tipo de coisa que a gente tem que lutar para que o nosso ambiente, né, tanto a gente sendo um profissional, atendendo outras pessoas, né, interagindo com colegas de trabalho, quanto também na sociedade, assim, de forma geral, né, tentar levar ao máximo esse conhecimento, e esse é um dos intuitos do canal, né, para a gente conversar sobre isso, né, sobre essas coisas que às vezes acontecem, mas muitas pessoas não têm esse conhecimento, né, ainda não chegou para essas pessoas determinadas informações, né. Então, eu, depois de também tentar, até mesmo na parte de sistemas, né, então aí eu conversei, falei assim, olha, então, né, eu tinha ali conhecimento, né, já programava, né, algumas coisas, já feito todo o curso, né, curso técnico e tudo mais. Eu falei, não, eu gostaria de conversar com as pessoas que desenvolvem esse sistema, que eu queria entender um pouco e, quem sabe, dar alguma sugestão para melhorar a acessibilidade do sistema, né? Então, fui conversar e peguei, né, conversei lá com o responsável pelo setor lá que mexia com esse sistema. Eu expliquei, olha, eu utilizo leitores de tela, né, esse sistema que não é acessível, eu estou precisando de realizar algumas atividades, né, para eu conseguir efetuar meu trabalho, né, executar o meu trabalho, minhas atribuições, mas não está sendo possível por causa do sistema. E como que esse sistema funciona? Quem sabe eu posso, né, sugerir algo. E aí, o responsável comentou assim comigo, olha, esse sistema ele é acessível. Falei, ué, como assim? Como assim? Eu estou tentando usar, eu não estou conseguindo. Falou assim, olha, esse sistema está aqui, um relatório. Aí ele foi lá, pegou um relatório, que eu até escutei ali o papelzinho mexendo e tal, foi lá, voltou, falou, tem um relatório que está dizendo o seguinte, que esse sistema foi testado com leitor de telas NVDA e ele atende aos comandos. Falei, olha, mas esse leitor de telas NVDA é o mesmo que eu utilizo? Foi ele mesmo que eu tentei utilizar e não estou conseguindo. Como que foi feito como que esses testes foram feitos? Aí ele falou assim para mim, olha, o desenvolvedor colocou a nota assim, ó, o teste foi feito com leitor de telas NVDA e
foi simulada uma deficiência visual, em que o desenvolvedor fechou seus olhos e mexeu com o mouse. E a cada vez que ele mexia o mouse, o leitor de telas falava tudo. E falou, então, tá vendo? Tá aqui no relatório. Eu falei assim, olha, só que tem só um problema. Cego não mexe com mouse. Cego mexe só com teclado. Né? O sistema precisa estar acessível com o foco do teclado. Precisa ter o foco do teclado, né, para que eu consiga executar, para que eu consiga acessar os elementos, para que eu consiga executar as operações. Né? Então, foi um teste que ele foi feito, né, não por um usuário real, né, mas de uma forma que, na realidade, né, um deficiente visual, né, ou mais especificamente um cego, não utiliza o computador. A gente não utiliza mouse para mexer no computador. Então, foi ali um momento de conversa, tal, eu tive a oportunidade de conversar um pouco, tal, foi até bem interessante que eu conversei algumas coisas com eles, mas, no final, essa mesma pessoa falou comigo, olha, então, olha, é difícil, sabe? É difícil porque, assim, nós temos milhares de usuários, e são vários acessos que tem todos os dias, então é difícil, né, mudar o sistema todo por causa de um ou dois. Né? Falei, realmente, né, é complicado, mas, né, nós temos leis para isso, nós temos toda a questão de acessibilidade, mas, assim, é difícil, né, às vezes, a gente tem o direito, a gente tenta correr atrás, mas muitas vezes, né, as pessoas que estão de frente, né, vamos dizer assim também, que são algumas pessoas que poderiam contribuir para que a gente consiga, né, atingir esses objetivos, também não tem essa vontade, às vezes, de querer, né, trazer isso, assim. Então, hoje, eu entendo, né, e sei também que a acessibilidade a gente tem que buscar, todos nós devemos buscar, desde todos os responsáveis por uma empresa, passando por todos ali, por todos os níveis que tem dentro da empresa, dentro da instituição, e também nós mesmos que somos usuários. Então, a gente precisa correr atrás, precisa reivindicar esses direitos, né, por mais que não seja algo fácil, né, não seja algo que possa ser tão rápido, né? Mas quanto mais a gente reivindicar, mais oportunidade, mais movimentos, né? Mais coisas serão feitas para realmente, né, valer, né, cumprir o que é estabelecido em lei. Né? Então, foi um momento difícil, sim, né, essa época. Enfim, depois disso, né, de não ter mudado o sistema, né, porque, afinal de contas, eu era pouco, né, de acordo com a demanda no geral, não deu para melhorar tanto a acessibilidade do ambiente, então, por fim, eu fui trocado de setor, né, pedi mudança de setor para um local que eu conseguisse executar as atribuições, afinal de contas, eu queria exercer aquilo que eu tinha passado no concurso para fazer, que eu estava querendo fazer, querendo executar meu trabalho. Então, nesse outro setor, foi, assim, um momento diferente, eu conheci muitas pessoas, aí, assim, era um ambiente totalmente diferente, eram pessoas, assim, bem mais abertas, pessoas bem mais com vontade mesmo de estabelecer, não conheciam também, né, pessoa com deficiência, assim, de ter interagido, mas estavam abertas, né, queriam entender, queriam ter ali, promover a acessibilidade, né, então foi, assim, uma mudança ali, da água para o vinho, assim, foi uma mudança muito grande, tive um sistema que eu pudesse mexer, o computador com leitor de telas, algo mais acessível, então ali deu para começar realmente a exercer as minhas atribuições e seguir, né, mas só que eu estava fazendo, gostava ali do que eu estava fazendo, era um ambiente bom, era um trabalho muito bom, só que a parte do código, né, da programação não saía da minha cabeça, então a cada problema que eu encontrava às vezes, né, de processo, né, como acessar uma planilha, essa planilha precisa
conter dados de outra planilha. Tal planilha, a gente precisa filtrar não sei quantas colunas para gerar um outro dado, para pegar um relatório e passar para o outro. Cada coisa dessa que eu via, eu ficava imaginando como que eu poderia montar um sistema para resolver o problema. Então, eu até cheguei a fazer isso, assim, alguma coisa que me ajudou, mas eu sempre ficava com isso em mente. Então, depois de tudo aquilo, com a dificuldade também de conseguir estágio, né, eu via que, às vezes, o curso técnico, ele tinha sido muito bom, mas, às vezes, alguns lugares, né, queriam algo mais, então, também, eu comecei a fazer a faculdade, fiz a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, e fiquei sabendo, através da comunidade de cegos programadores, né, sobre uma empresa muito boa, que estava com vagas, né, estava com um processo seletivo aberto. Fui lá, muito animado também, entrei no processo seletivo, fiz a prova, porque aí já era algo mais prático, né, eu tinha que desenvolver ali toda uma lógica, né, de um sistema, e, infelizmente, veio a notícia que eu não tinha passado no processo seletivo. Assim, eu fiquei bem chateado com aquilo, assim. Aí não era mais por conta de oportunidade de estágio, não era. Era uma empresa muito referência também no mercado, é uma empresa multinacional, uma consultoria global em desenvolvimento de software. Então, tinha muitas coisas nessa área, porque assim, eu tinha feito o curso, mas nunca tinha trabalhado na área. Então, tinha muita coisa, muitas práticas, muitas boas práticas, né, que eu não conhecia. Então, eu não passei e pedi, né, corri atrás, olha, então, se tem tantas coisas assim, né, que eles apontaram diversos problemas com o meu código, diversas coisas na minha atividade. Eu falei, olha, então, eu gostaria, né, de ter a oportunidade de aprender com vocês. Como que eu faço para aprender com vocês? Tudo isso que vocês estão falando, se vocês me indicaram, mas eu queria muito aprender esse tipo de coisa. E aí eu achei muito legal, existia um projeto de mentoria. Passaram 6 meses me ensinando bastante coisa, me mostrando assim boas práticas, ferramentas para se tornar mais produtivo, o que, né, não era legal fazer na hora do desenvolvimento de um código. Então, assim, diversas coisas. E aí, passado um tempo, fui tentar de novo. Falei, não, agora sim, agora eu consigo. Fui fazer a prova, fiz as etapas. Para minha surpresa, ainda assim não consegui passar. Não era mais também por problema de código, não era algo voltado em desenvolvimento em si, da forma que eu tinha sido, não tinha passado, né, anteriormente. Mas já era, assim, o perfil de vaga era a pessoa mais experiente, eu não tinha experiência, então, assim, foi um momento também, eu falei assim, agora quer saber? Desistir? Não, de forma alguma, mas falei, olha, agora eu vou dar um tempo, vou ficar no meu trabalho, que eu estou aqui, graças a Deus, nós temos que valorizar sempre, né, o que a gente tem. Então, eu falei assim, olha, eu vou valorizar isso e vou tentar o quê? Me desenvolver, né, fazendo faculdade, aprendendo novas coisas, estudei, né, outras coisas, eu fui ali aprimorando, né, os meus conhecimentos, fui estudando um pouco mais, né, que a gente precisa fazer isso constantemente, tentar se desenvolver. Então, foi isso que eu procurei fazer, e em paralelo, né, também tinha ficado sabendo de um concurso público que tinha sido aberto nessa área de programação de sistema. Eu falei, olha, oportunidade. Outra oportunidade. Eu falei, vou fazer, porque era um dos poucos concursos que abria, assim, às vezes, para a área mesmo de programação de sistema. Eu falei, olha, vou fazer esse. Cheguei lá para fazer a prova, fiz a prova, né? Um concurso muito bacana, federal. Eu falei, olha, legal isso daqui, eu vou fazer. Fiz, estudei bastante ali, pude colocar em prova, né, assim, tudo aquilo que também eu tinha estudado tanto em faculdade, mas também toda a preparação para o concurso, né, que são diversas coisas. Na época até fui a banca CESP, né, aquela banca que se você erra uma questão, você perde um ponto, né, então se você acerta, você ganha um ponto, mas se você erra, você perde outro. Então, assim, foi uma prova bem difícil, tive que estudar bastante.
E aí eu fiz, e tudo bem, fui tocando, né? Fui ali estudando e foi passando o tempo. E aí o que aconteceu? Surgiu de novo a oportunidade de fazer o mesmo processo seletivo na empresa que eu tinha sido reprovado anteriormente. E eu falei, olha, eu sei bem mais coisas e a gente não pode desistir, né? Não é porque eu tive não é porque eu tive 2 nãos que eu vou desistir, não é mesmo? Então, o que eu fiz? Fui lá, me inscrevi, né? Fui fazer o processo seletivo, mas eu fui concentrado. E eles me perguntaram, falaram assim, olha, você participou já do nosso processo seletivo, o que você acha que mudou de lá para cá? Eu falei, olha, que mudou que eu estudei, eu procurei aprender mais, procurei me desenvolver, então eu não sou eu não sou a mesma pessoa, vamos dizer assim, em relação a esse tipo de trabalho, ao que vai pedir, né? Eu não sei só as coisas de antes, né? Eu acrescentei, então eu acredito que estou mais preparado agora. Então consegui fazer, fui fazer a prova, passei ali cerca de uns 6 etapas e depois a notícia assim, maravilhosa, né? Pela primeira vez, eu tinha sido aprovado no processo seletivo bem difícil, numa empresa, assim, que exige bastante, né? Que, como eu disse, nas vezes anteriores, eu não tinha conseguido passar e fui aprovado. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Foi um momento, assim, maravilhoso, que valeu a pena, né? Todo o esforço, valeu a pena ali toda a dedicação que eu tive de estudos, né? De persistência também, de não abaixar a cabeça. Falei, nossa, ótimo. E aí veio uma notícia, outra notícia, né? Excelente, mas que ao mesmo tempo me deixou muito preocupado, porque lembra do concurso? Nessa mesma época, passou 2 dias, o concurso também me chamou. Eu passei no concurso e também na empresa. E aí eu falei, meu Deus, muito obrigado por todas essas bênçãos, mas agora eu estou muito confuso, o que eu vou fazer? Né? Eu vou participar eu vou ser integrado numa empresa, né, que eu já tinha um tempo que eu estava sonhando em fazer parte, né, uma empresa, uma empresa global, né, referência, né, em consultoria e desenvolvimento de software, uma empresa multinacional, ou eu vou assumo, então, posto um cargo público, né, sendo servidor federal e também trabalhando na área, e fiquei com isso na cabeça, eu não tive muito tempo para pensar também, só que aí foi uma coisa bem legal, assim, porque eu havia passado no concurso, e eu podia, vamos dizer assim, eu podia escolher, né, nesse momento, então, se eu ia para a empresa ou se eu ia para o concurso público. Então, foi algo assim, falei assim, nossa, meu Deus, obrigado por essa oportunidade. Eu falei, o que eu vou fazer? A empresa, né, eu passei no processo seletivo, não é sempre que você passa também no processo seletivo, e muito menos num concurso que você precisa estudar tanto, né, um concurso também federal, e eu fiquei aí com esse dilema, só que eu pensei, olha, o que eu vou fazer? Eu quero entrar para a empresa, eu vou aprender muitas coisas também, né, e o concurso, eu vou declinar agora essa oportunidade, porque eles me falaram, você pode até declinar, você pode ficar na lista, mas só se surgir outra vaga. O que eu fiz? Coloquei nas mãos de Deus, tá? Porque eu já tinha orado e pedido a Deus, olha, Senhor, se for da vontade do Senhor, esse emprego, né, esse cargo, essa oportunidade é minha, eu já estou trabalhando lá, né? Então, eu fiz isso, falei assim, olha, eu declinei, falei que não ia ficar na lista, mas não iria assumir esse cargo e fui para a empresa. E nessa empresa eu aprendi assim diversas coisas assim, né, que eu nem imaginava assim como que era esse processo de desenvolvimento de software, né? Então passei lá durante um tempo, não tanto tempo, mas como o pessoal costumava dizer sempre, que um ano lá representa 6, 7 anos, né? Porque são muitas coisas, muitas tecnologias, muitas informações, né? Muitas palestras, né? Muita oportunidade de se aprimorar. E eu fiquei um ano, porque logo depois, né? Passado um ano, eu fui novamente, surgiu outra vaga para o concurso, né, no cargo público. E eu falei, olha, também eu não vou declinar, por mais que era uma empresa muito boa que eu estava, né, eu estava naquela empresa que era, né, uma empresa que
tinha me ajudado a desenvolver tanto, mas também não é sempre que a gente passa no concurso público. Eu tinha lutado tanto, né? Tinha estudado para aquilo, eu não poderia simplesmente se falar, não, não vou mais, não quero. Eu falei, não, vou também abraçar essa oportunidade que né, Deus fez com que me chamasse novamente, surgisse uma outra vaga. Falei assim, eu vou abraçar essa oportunidade. Então, abracei a oportunidade e tomei posse nesse cargo público. E aí começou uma nova etapa na minha vida, né? Porque para assumir esse cargo, eu tive que mudar não somente de cidade, mas de estado também, né? Eu tive que mudar de estado, e aí eu cheguei num ambiente totalmente desconhecido, né? Porque até então, né, eu sempre estava junto com a minha família, eu estava na minha cidade, né, que eu conheço, né, desde que nasci, e eu fui para um lugar totalmente desconhecido. Cheguei sozinho, né, tive que ficar também, morar sozinho, né, durante um tempo. Então foi algo assim muito novo para mim. Foi um período de crescimento, né, que também foi um dos motivos assim para ter, né, também tomado posse nesse cargo, porque seria um crescimento pessoal, né, seria uma experiência única, assim, também na minha vida. E aí eu tive que me adaptar a todo o ambiente, me adaptar a como viver sozinho. Tive alguns desafios, né, mas ao contrário, né, das experiências anteriores, assim, que algumas foram bem difíceis, dessa vez foi mais tranquilo, né? Foi mais tranquilo, porque o pessoal também eu cheguei muito educado, um pessoal muito solícito, sabe? Pessoas muito profissionais que realmente querem te engajar, querem promover realmente a sua adaptação no ambiente, quer promover a acessibilidade, quer fazer isso, né? Eles querem contribuir com colegas de trabalho, e isso, assim, foi algo muito bom para mim, porque eu pude ficar mais tranquilo, eu fiquei um pouco, não fiquei com tanta tensão, né? Porque eu já estava me preocupando com várias coisas, né? Como andar numa cidade, num estado totalmente diferente, né? Você conhece ninguém, você está sozinho, né? Só você não tem nenhum dos conhecidos que você podia contar, né? Vamos dizer assim. Então, o pessoal me ofereceu todo esse apoio também, né? O pessoal do trabalho ofereceu inicialmente para, como eu não conhecia nada da cidade, e assim, é uma cidade, às vezes, bem complexa de andar, né, principalmente quando você não conhece nada, então eles me arrumaram transporte para eu ir para o trabalho e para voltar. Então, assim, foi algo que aos poucos eu fui me adaptando, né? Durante o trabalho também, o pessoal ficou sem saber, né, como que você trabalha, né? Sempre essa nova, essa pergunta, né? Sempre é uma nova coisa. Como que você trabalha? Como que você faz? Como que você programa? Como é que nós temos aqui um arquivo nós temos aqui um arquivo com 500 linhas. Não, com 3.000 linhas. Imagina aí, um arquivo com 3.000 linhas. Como que você vai fazer? O seu leitor vai lendo tudo? Linha um, não sei o que, não sei o que. Linha 2, não sei o que, não sei o que. Quando tá na linha 2.500, não sei o que, não sei o que. Falei, não, não é bem assim, né? Não é bem assim. Olha, tem aqui, ó, alguns atalhos, tem algumas coisas para serem feitas aqui. Essa ferramenta é uma ferramenta bem robusta, o leitor de tela, né? Então, eu fui explicando, fui mostrando como que poderia, né, e aí, cada dia, né, sempre, assim, a gente vai mostrando alguma coisa, tentando, e a gente vai aprendendo muito, né, porque, assim, isso quando, né, eu falo com outras pessoas que ainda não tiveram contato com o cego, mas, com certeza, eu aprendo muito a cada dia com pessoas, né. Eu costumo dizer, assim, que cego, né, de modo geral, né, se relaciona muito com pessoas. Então, nós temos a oportunidade muito legal de aprender com pessoas diariamente. Porque quando a gente vai andar, a gente vai fazer alguma coisa assim nas ruas, sempre alguém ajuda, né? Sempre alguém tem aquela ajuda ali para atravessar uma rua. A pessoa pergunta: olha, como eu posso te ajudar? Você gostaria de atravessar? Né? Como que eu posso te ajudar? Aí eu falo: oh, eu gostaria de segurar aqui no seu braço.
e a pessoa vai, sabe, ajuda. Então, todo dia a gente tem esse contato humano, essa relação com pessoas, né, essa relação interpessoal ali, e isso é muito enriquecedor. Você, a cada dia, aprende um pouquinho, né, da história de uma pessoa. A pessoa passa, te atravessa a rua, conta ali uma coisinha para você, onde ela está indo, e você, ou seja, você tem esse contato ali, essa coisa humana, né, a cada dia. Então, a gente aprende muito. Então, quando eu digo assim, eu cheguei num ambiente, né, e tive que mostrar como que eu poderia interagir, como que eu poderia trabalhar, mas a cada gentileza de uma pessoa, a cada força que uma pessoa te dá, a cada ajuda também a gente aprende um pouco mais, a gente fica, né, uma pessoa melhor, sempre pensando também em ajudar ali o próximo, a gente vai tendo isso vai ficando mais inerente, assim, mais internalizado, né, na gente. Então, e é um crescimento muito grande. E aí, né, dentro desse período, assim, que eu tinha acabado de chegar, né, aí surgiu esse assunto, né, como que você vai trabalhar? Então, assim, até mesmo por essa falta, às vezes, de conhecimento, né, de saber como eu poderia, eles não sabiam como que eu poderia desenvolver, né, um sistema, mexer com essas ferramentas, também surgiu também até mesmo uma ideia, às vezes, para eu fazer só, às vezes, alguma análise, sabe, de acessibilidade, de fazer alguma navegação, às vezes, em páginas, ou seja, mas isso seria mais voltado eu enquanto um usuário, sabe, de leitor de telas, não enquanto um programador de sistemas. Então, foi legal que eu conversei também isso com eles, eles ficaram super abertos, não, realmente, de fato, né, você é um programador. Eu falei assim, exatamente, eu sou um programador, quero atuar como programador, eu tenho a capacidade de desenvolver também, né, eu estudei para isso, então eu vou ficar, né, se precisar de fazer outras análises, faço também com muito prazer, porque quanto mais acessibilidade, melhor, né? Acessibilidade a todos, né? Acessibilidade a tudo, mundo acessível, né? É isso que eu quero e que eu procuro, né? Mas, enquanto no meu trabalho como desenvolvedor, eu quero executar meu trabalho como desenvolvedor de software, né? Como programador. E aí começou também essa adaptação, né, de aos poucos e fazendo verificando, mostrando ferramentas, né, às vezes alguma coisa não é acessível, às vezes não é nem porque também não dá para acessar com leitor de telas exatamente, mas porque determinado sistema não é acessível. Então, tudo isso foi sendo conversado e aos poucos foi chegando, né, num lugar bem bacana, né, dos meus colegas também contarem comigo para alguma atividade, né, eu poder contribuir também na atividade dos colegas quando tem alguma dúvida. Então, tem sido, né, algo assim muito enriquecedor. E hoje, pessoal, eu olho para trás, eu lembro de tudo isso, tá? Desde a história, né, de como eu fiquei cego, desde ali dos meus 8 anos de idade, né, até hoje, né, passando por todos esses processos, e eu valorizo, né, valorizo muito, agradeço a Deus por toda a oportunidade que eu tive, né, de trabalho, de estudo, tá? E, assim, eu creio, né, que é por tudo dei graças. Então, dou graças a Deus também por hoje ser cego, né, porque eu tive muitas oportunidades disso. E se Ele me deu essa oportunidade de ser um cego, de ser uma pessoa com deficiência, é porque Ele também me capacitou para isso, né? Ele me deu forças, Ele não dá um fardo maior, né, do que a gente possa suportar, porque Ele, né, Jesus disse que estaria com a gente, né, estaria com a gente todos os dias, né, para sempre. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus por tudo isso, né, que até aqui eu vivi, né, porque Deus tem me ajudado até aqui e continuará comigo, continuará com você, porque isso é uma promessa dele para nós, né? E valorizo demais todos esses passos que eu dei até aqui. O importante é que mesmo com essas dificuldades, com essas indecisões, com esses momentos de realmente de tristeza, né? De preconceitos, né? O importante é não desistir. O importante é
seguir, entender, né, que a gente tem um propósito de vida, buscar esse propósito, né, colocar nas mãos de Deus, seguir, superar essas barreiras, né, e não desistir dos sonhos, né? Se você tem um sonho e seu sonho é trabalhar em algum cargo ou chegar a algum lugar, não desista dos seus sonhos, estudar, fazer faculdade, né? Seja você uma pessoa com deficiência ou mesmo você não tem nenhuma deficiência, mas ainda assim se sente limitado, né? Por alguma crença limitante que você possa ter que te impede, né? Impede a sua mente de às vezes evoluir. Você fala para você mesmo que você às vezes não pode, você não consegue sim, tá? Você precisa ressignificar essas crenças, colocar, na verdade, o entendimento que você, sim, é capaz, nós somos capazes de superar, né, as dificuldades e lutar pelos nossos sonhos. Então, essa é a trajetória, o resumo da minha história, assim, como eu cheguei hoje e continuo como um programador de sistemas, né, a cada vez, né, procurando aprender novas coisas e espero que isso, de alguma forma, tenha contribuído aí para o que você precisa fazer também, tá? Que eu sei que você também tem a sua jornada e eu desejo muita força para você. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Dê um like nesse vídeo que vai ajudar muito, né? Compartilhar também com outras pessoas. Ative aí as notificações para você receber os vídeos, né? Em primeira mão, outros vídeos que eu vou postando aqui. E não se esqueça, independentemente do que você possa estar passando hoje, continue desenvolvendo.